A pregação do David Leonardo é muito problemática não apenas por conta dos absurdos que ele já disse, mas inclusive por conta do que ele não fala. Se você tem dúvida disso, assista alguns de meus vídeos aqui no meu canal. Agora, hoje, eu vou mostrar mais uma fala absurda do David Leonardo, em que ele diz que algo que a Bíblia fala claramente que é pecado, ele diz que não é. Mas por que é tão importante esse vídeo? Porque esse absurdo, porque muita gente que tem um mínimo de noção do evangelho fala, poxa, isso aí é errado, o que o David Leonardo fala. Ou melhor, o David Leonardo, de modo geral, a pregação dele, poxa, é complicada. Agora, o mais interessante é que até os pastores mais bíblicos vão concordar com esse absurdo que o David Leonardo está falando aqui, que eu vou mostrar para vocês já. Eu quero fazer um desafio com você, inclusive. Pense aí num pastor que você diz, esse é bíblico. Esse não prega filosofia humana, prega sobre arrependimento. Esse não tem a ver com o David. Sinto lhe dizer. Infelizmente, boa parte desses pastores, mais conhecidos, reformados, pentecostais, estão juntos nesse erro profundo do David Leonardo. Bora lá ver que erro é esse que muitos pastores concordam? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Vamos ver o vídeo aqui. A ansiedade, ela não é falta de fé. A ansiedade, ela não é a ausência de Deus. Não, meu lindo. Quando você está ansioso, quando você está passando por essa circunstância, é nesse dia que Deus aparece para você. Se fosse pecado, Ele não ia te encontrar. Se fosse, Ele não ia te achar. Mas Ele sabe o que você sente. E sabe como Ele resolve? Ele clareia a tua visão. Ele faz ver, você enxergar que tem guerras que não vão acontecer, que só está dentro da sua cabeça. Que existem derrotas que não vão acontecer, que só está dentro de você. Que tem problemas que não existem, só estão dentro de você. E quando Ele abre os nossos olhos, Ele nos traz para a estação presente. E os nossos olhos se esquecem daquilo que estávamos olhando, que a nossa imaginação criou, para desfrutar aquilo que Deus nos deu agora para viver. Vamos lá, vamos repetir o que ele disse aqui, porque muitas vezes dá bloco, então não sei se a gente conseguiu soltar esse vídeo com o vídeo a fala do David. Então ele diz, olha, ansiedade não é pecado. Ansiedade não é falta de fé, nem ausência de Deus. É quando você está ansioso e aí você está passando por uma circunstância, nesse dia é que Deus aparece para você. Então, se fosse pecado, Deus não iria ali te encontrar. Ele continua. E Deus te faz ver que essas coisas não vão acontecer, que só estão dentro de sua cabeça. Que tem derrotas que não vão acontecer, que só estão dentro de você. Tem problemas que não existem, que só estão dentro de você. Quando Ele abre os seus olhos, Ele te traz para a estação presente. E aí os nossos olhos se esquecem que estávamos olhando o que a nossa imaginação criou para desfrutar aquilo que Deus nos deu agora. Ok, então até os pastores mais bíblicos dizem o mesmo, que ansiedade não é pecado. É assustador. Às vezes com uma variação. Eles dizem, não, tem duas ansiedades. Tem a ansiedade pecaminosa e tem a ansiedade transtorno. Mas no final das contas, eles não têm um critério objetivo para separar e aí acaba que a ansiedade, que a Bíblia de maneira muito clara diz que é pecado, agora não é mais. Olha como que isso é grave, né? E a primeira coisa a dizer é o seguinte, o David ele dá uma definição mais ou menos precisa aí do que é a ansiedade. Ele diz assim, é o medo do futuro. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo aqui. É o medo de coisas que muitas vezes nem tem a possibilidade de acontecer são mínimas. Né? Quando ele fala assim, ó, olha, tem coisas que não existem, que só estão dentro da sua cabeça. Esse então é sim um tipo de ansiedade. Você fica ansioso com coisas que a possibilidade de acontecer são mínimas. Tem um leão na sua frente, então você sente medo, normal. O ansioso não. E se o leão aparecer? O que eu vou fazer? E se eu perder o emprego? E se o fulano me abandonar? O que eu vou fazer? E muitas vezes, como o David disse, as possibilidades de alguma dessas coisas acontecerem são mínimas. Outras não, mas enfim, basicamente seria isso aí. Então a ansiedade tem a ver com medo do futuro, sejam medos tangíveis ou inexistentes que você inventa. Um medo tão grande com a derrota, com a perda, que leva a pessoa a ficar ansiosa. Isso é medo do futuro, porque Jesus deu uma ordem. Não ande ansioso pelo que vocês vão comer ou beber, ou vestir. E aí Jesus dá uma promessa, eu vou suprir vocês. Ora, se Jesus deu uma ordem, não ande ansioso, desobedecer a essa ordem é pecado? Se Jesus fez uma promessa de cuidar de nós, andar ansioso depois disso é incredulidade, o que é pecado. Paulo foi além, dizendo que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem por medos reais ou irreais. E ele fez uma promessa, e lembrando que aqui é a palavra de Deus, a paz de Deus vai guardar o seu coração quando você orar. O ansioso, ele peca, porque o que ele diz para Deus é o seguinte, o Senhor mente, o Senhor prometeu me guardar de todas as circunstâncias, até dos medos reais ou irreais. O Senhor prometeu que até o mal
vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas eu não acredito no Senhor. Por isso eu estou com medo. Medo do mal que pode acontecer. O ansioso, então, ele blasfema contra Deus ao chamar Deus de mentiroso. Agora, sabe uma coisa interessante? Antes do advento da psicologia moderna, todos viam a ansiedade como pecado. Na minha série sobre psicologia eu faço várias citações, mas vamos fazer apenas uma aqui para o vídeo não ficar longo. George Miller disse o seguinte: onde a fé começa, a ansiedade termina. Onde a ansiedade começa, a fé acaba. Mas os pastores, ao invés de ler a cultura que nos cerca, com os óculos da Bíblia, eles estão lendo a Bíblia com os óculos da cultura moderna. A ciência se tornou fonte última de autoridade. E ela então diz que a ansiedade é transtorno, não é pecado, é doença. E os pastores, ao invés de confiar na Bíblia, confiam no DSM, confiam na psicologia moderna e submetem a esse absurdo. E aqui tem algo muito grave, porque me lembra o processo de como surgiu o liberalismo teológico. Sim, segura aí. O liberalismo teológico é a crença de que a Bíblia tem erro. O liberalismo teve uma forte influência de movimentos como o iluminismo. A partir do iluminismo, a revelação foi rejeitada. A Bíblia foi rejeitada. A Bíblia foi rejeitada. E a razão foi colocada como fonte última de autoridade. Durante a Revolução Francesa, movimento fruto do iluminismo, os revolucionários tiraram Jesus e fizeram uma estátua da deusa da razão. Agora, não mais estamos presos ao misticismo da religião cristã. Agora, nós mesmos somos os nossos deuses. Nossa razão infalível há de nos guiar. Então temos também então o empirismo de Locke. É real aquilo que é provado no laboratório. Aí vem Darwin, que é a última cereja desse bolo racionalista, materialista, para cimentar tudo isso aí e dizer, tá vendo agora? É isso, gente. Olha, a única coisa que existe é a matéria, a única coisa que é confiável é a ciência natural. Outro nome também que vem de todas essas influências aí também foi Augusto Comte, que ele dizia o seguinte, olha, ele pregou o positivismo. Ele dizia, a teologia e a filosofia são a infância da alma humana. A única fonte de conhecimento é a ciência natural. Ok, então, diante de toda essa sopa materialista, racionalista, os milagres não eram mais reais. E os pastores foram influenciados por esses movimentos. E começaram, então, a dar uma explicação científica para o milagre. Porque se a ciência diz não tem mais milagre, e já que a ciência é a fonte última de autoridade, esses pastores então disseram, então peraí, como é que a gente faz? Porque a Bíblia está apresentando milagre aqui. Aí eles tentam conciliar. Sabe o Mar Vermelho, que se abriu, de acordo com a Bíblia? Duas colunas assim, ó, de água, um do lado de cá, outro do lado de lá? Não, não teve isso. Não. A explicação científica é, durante um período do ano, naquela região, a água escoava. Por isso, abriu-se o mar. Assim, os pastores não estão negando a Bíblia, mas estão negando o milagre, pensavam eles. Pois se a ciência diz que a grama é rosa, mas a Bíblia diz que a grama é verde, como os pastores de início fazem? Não, peraí, aqui não é bem assim. A Bíblia concorda sim, eles vão defender a Bíblia. Não, a Bíblia concorda sim com o que a ciência diz. Não, aqui verde, na realidade é simbólico, representa de fato rosa. Mas isso, com o passar do tempo, não funciona. Por exemplo, como explicar que o exército de Faraó morreu afogado com água escoando? Como se morre afogado desse jeito? Não tem. Aí então os pastores vão um pouquinho mais longe no seu precipício. Esse texto aqui está errado. Isso é o liberalismo teológico, a crença de que a Bíblia tem erro. E tem muito a ver com esse pano de fundo aí iluminista, com uma perspectiva materialista, ateísta da existência. Agora, olha o que é doido. Vários pastores hoje, que inclusive condenam o liberalismo teológico, sem notar, estão sendo influenciados por esse movimento. Com o advento da psicologia moderna, a gente tem algo parecido. A psicologia, que não é ciência nem aqui nem na China, diz que a ansiedade é transtorno. Que é simplesmente, a palavra transtorno é um jeitinho semântico safado para dizer que é doença. Tanto é que tem até remédio para isso. E os pastores, então, aqueles que condenam o liberalismo teológico com unhas e dentes, sem perceber, agem como pastores liberais. Não, peraí. A ciência diz que não é pecado? Quem somos nós para contradizer? E aí, então, eles dizem, não, tem duas, então, para dar um jeitinho. Se lá eles dizem que a grama é rosa e aqui a grama é verde, eles dão um jeitinho. Não, tem duas ansiedades. Mas nunca nos ajudam a entender qual a diferença dessas duas. O doutor Daniel Berger afirma, se Deus declara que o comportamento é moralmente errado, tal comportamento não é causado por defeitos genéticos, produtos químicos defeituosos, cérebros disfuncionais ou circunstâncias difíceis. Mas, para parecerem bíblicos, há duas ansiedades. A pecaminosa e a ansiedade transtorno. Qual o critério? Não dão. Quando se arriscam a dar um critério para separar as duas, aí é um show de horrores. Tem a ver com a intensidade, se é por muito tempo. É mesmo? Então, ansioso por 2 dias
de boa. 3 é pecado? Por que 3? Ansioso, assim que ele está meio tranquilo, aí não é pecado. Então, a ansiedade pecaminosa e para a ansiedade transtorno, qual a diferença? A intensidade? Ah, quando a pessoa começa a palpitar, aí não tem a ver com pecado? Com base em que chegaram a essa conclusão? Qual é a definição? Qual a escala que eles usam para medir isso, para separar a ansiedade normal, a ansiedade pecaminosa, da ansiedade transtorno? E aí note o seguinte, na Bíblia, a gente vê descrito uma ansiedade pecaminosa num nível assim absurdo. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. É uma ansiedade muito intensa, muito profunda. Isso aqui é o que muitos definiriam como síndrome de pânico. Só porque uma folha se moveu, o povo já ficava apavorado. Algumas traduções traduzem a palavra aqui ansiedade por pavor. Então tá vendo? Algo que qualquer um definiria como crise de pânico, transtorno de ansiedade, a Bíblia está dizendo que esse sintoma, porque a gente não nega o sintoma, tá? Que esse sintoma tem a ver com pecado. Ansiedade é pecado e aqui em Levítico é mais do que isso. É consequência de pecado. Em Levítico, Deus está dizendo que o povo, se o povo se afastar dele, Deus iria punir o povo. E uma das punições, eu vou meter ansiedade no coração de vocês. E o mais doido de tudo isso, os pastores, ao invés de confiar na Bíblia, estão confiando no DSM, que é a Bíblia da Psiquiatria e da Psicologia. O livro que classifica doença mental, transtorno, o que é doença mental, o que não é, o que é transtorno, o que não é. Allen Francis, diretor do DSM-4, no seu livro Voltando ao Normal, confessa que o DSM foi feito com base em votação. E aí, depressão? Qual o critério científico para definir né, depressão? Para separar a tristeza normal da tristeza depressão? O TDAH para a pessoa que é simplesmente preguiçosa? Qual que é o critério? Porque não tem marcador biológico. Então, qual que é o critério que eles usam? Vamos votar aqui. Tá lá, voltando ao normal. Para não dizer que alguém de fora é o Allen Francis, diretor do DSM-4. Outra coisa que o Allen Francis confessa do seu DSM, porque a gente já está no 5. Havia mais de 50% de doutores que votavam lá no seu DSM que estavam ligados à indústria farmacêutica. Isso já anula por completo o rigor científico, porque temos aqui um conflito de interesse. Tem lá uma empresa que vende remédio para depressão, e eu sou o doutor, e eu trabalho para essa empresa, e eu estou votando se depressão é doença ou não. Há um claro conflito de interesse. O DSM, se você o ler, ele é cheio de subjetividade, não tem critério científico nenhum. A própria ansiedade, é um exemplo disso. O DSM reconhece haver uma ansiedade comum e uma ansiedade transtorno. Mas o que diferencia? Pois não há um marcador biológico. Quando a ansiedade é excessiva e persistente. Página 541. Tá, mas qual é o critério para determinar quando é excessiva? Aquilo que o médico, aquilo que o doutor afirmar. Página 542. A determinação do quanto a ansiedade é excessiva é feita pelo clínico. E aí você continua lendo? É só isso mesmo. Não tem algo objetivo. Não tem. É aquilo que o Papa, doutor, falar no consultório. Você está ansioso há quanto tempo? Como é que é? Drogas como cadreste, transtorno de ansiedade. É assim, tipo de modo papal mesmo. A ansiedade é algo tão terrível que ela é pecado, ela também é consequência de pecado e ela também te leva ao pecado. Davi disse, e se Saul me matar? Deus já havia dito e prometido para Davi, você vai ser rei. Ora, se Davi havia recebido essa promessa, então era claro que Saul não iria matá-lo. Mas Davi duvidou de Deus. E por isso, contradizendo as ordens divinas, ele foi morar entre os filisteus, seus inimigos históricos. Golias era filisteu. Lá Davi mentiu. Ele matava inimigos de Israel, mas dizia para o rei dos filisteus que aquelas pessoas que Davi estava matando eram israelitas. Com isso, o rei dos filisteus sentiu confiança em Davi e disse, Davi se tornou odioso ao seu povo. Um dia, o rei dos filisteus travou uma batalha contra Israel e fez o quê? Chamou Davi para matar judeu. Chamou Davi para matar israelita. Por misericórdia divina, os príncipes dos filisteus não aceitaram, porque eles ficaram com medo de que Davi os traísse. E então Davi não precisou fazer isso. E aqui a gente tem algo diferente do que o David disse. Tá vendo? Muitas vezes você faz algo pecaminoso, como Davi fez, algo errado, estava lá numa batalha, iria matar judeu, matar israelita, mas Deus, por pura graça e misericórdia, ele salvou Davi daquilo. Mesmo que Davi tivesse pecado, desobedecendo às ordens divinas. Olha isso, gente, por conta da ansiedade, do medo, vai que eles vão me matar, vai que Saul me mate. Davi quase pegou em armas para matar seus compatriotas, gente. Matar o povo de Deus. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Por conta da ansiedade nós pecamos. É por medo do amanhã que homens mentem no trabalho e até roubam. É por medo que mulheres se submetem a ficar com um homem terrível. Elas dizem, não, eu vou casar com esse cara aí, eu tô vendo que ele não é muito crente,
Mas é o medo. E se eu ficar sozinha? É por medo, é por falta de confiança em Deus sobre o futuro que cristãos inúmeras vezes negam o seu Deus. A ansiedade é pecado. A ansiedade muitas vezes é consequência de pecado. E a ansiedade também te leva a outros pecados. Hoje muitos pastores, para concordar com a psicologia, estão dizendo que há duas ansiedades. Amanhã pode muito bem ser que eles estejam fazendo como os liberais. Olha, não faz muito sentido isso, né? Não tem base para a gente defender duas ansiedades. Não, esse texto aqui está errado mesmo. Porque uma geração se desvia em um ponto. A geração seguinte vai além. Portanto, eu te desafio a assistir a minha série sobre psicologia. Eu também tenho um curso, A Culpa é do Meu Corpo. Também tem um outro curso em que eu falo sobre a mente cristã. E eu mostro como que muitos pastores modernos, até os mais bíblicos, não têm uma mente cristã. Eles agem baseados em pressupostos materialistas, ateístas e até darwinistas. Eu explico como, por exemplo, mas não dá para a gente usar as ferramentas da psicologia? É que as ferramentas da psicologia são feitas em cima das crenças iniciais da psicologia sobre Deus, sobre quem nós somos. E essas crenças iniciais são anticristãs. Você não lembra do que Jesus disse? Quem não é por mim é contra mim? Não existe neutralidade, nem em relação às religiões, nem em relação às ciências, à educação, a tudo. O link para os meus cursos estão aqui. Comente o que você achou desse vídeo. Deus abençoe. Até a próxima.